Claro. Bom, são 10 horas e 23 minutos. Depois dessa confusão, teve a votação do PL da dosimetria, que é um projeto de lei que a relatoria foi do deputado Paulinho da Força, que reduz as penas dos condenados por atos golpistas, incluindo o ataque de 8 de janeiro de 2023, quando apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram e quebraram a sede dos três poderes. E também pega, claro, a cúpula... O núcleo golpista, exatamente, que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros políticos e autoridades envolvidas naquela trama golpista que foram condenados em setembro pelo Supremo Tribunal Federal. Chamou a atenção que um deputado gaúcho, que é do PL, partido de Jair Bolsonaro, votou contra esse projeto de lei que beneficia o ex-presidente. Eu estou falando do deputado Osmar Terra, que está conosco na linha. Bom dia, deputado. Queria entender por que o senhor votou contra esse projeto que reduz, na prática, o tempo de permanência de Jair Bolsonaro na cadeia. Bom dia a todos os ouvintes. Olha, eu estou acompanhando esse assunto há muito tempo, né? Tenho participado dos debates e eu acho que a anistia é um ato de autonomia do Congresso Nacional, né? O Congresso Nacional tem que votar o que ele acha melhor em relação a isso e o que ele considera em relação a isso, né? O Congresso é onde o povo está representado, não é no Supremo, né? Não é em outros lugares. O povo está representado no Congresso Nacional. E nós tínhamos discutido e tínhamos votado já uma medida, uma urgência para um projeto, em cima do projeto do deputado Crivella, né? Que anistiava os atos do dia 8 de janeiro, né? Anistiava e liberava as pessoas que estavam presas, e liberava inclusive o presidente Bolsonaro, que eu acho que não, no meu entendimento, diferente de outras pessoas, né? Mas é o meu entendimento, não houve golpe nenhum, né? Nem tentativa de golpe. O Bolsonaro estava fora do país, né? Foi uma manifestação caótica ali de protesto contra o voto não ser auditável, né? Basicamente foi isso, né? E alguns vândalos quebraram e tem que ser punidos, mas punidos de acordo com a lei que pune vandalismo, né? Agora, prender as pessoas por 27 anos, né? Multas de 30 milhões. Tem uma pessoa da minha cidade ali, um pequeno comerciante, que foi a Brasília, indignado, sem articulação nenhuma, chegou lá, tomou 27 anos de prisão e 30 milhões de multa. Quer dizer, o que o Congresso está fazendo, que deveria fazer, no meu entendimento, é manifestar sua posição em relação à anistia ampla, né? Não a dosimetria. A dosimetria foi uma iniciativa do presidente Hugo Mota com o deputado Paulinho da Força para atender a posição do Supremo, né? O Paulinho falava abertamente isso, né? Cada coisa que ele negociava, ele ligava para os ministros do Supremo para saber se estava bem, não estava bem. Isso não é afirmação de um poder autônomo como é o Congresso Nacional, é o maior poder da República. Mas, deputado... Né? Ele tem direito, deixa eu só terminar o raciocínio, tem direito de saber, ele tem direito de se manifestar e de decidir. Então, o meu voto sempre foi pela anistia ampla, até aceitava do Crivella, que era uma anistia mais vinculada ao dia 8 de janeiro, mas sempre tive a ideia de que nós tínhamos que votar isso, né? Agora, não permitir nem a votação, o que o Hugo Mota fez foi não permitir a votação, não permitir destaques, né? A gente podia até entrar com a dosimetria, mas votar destaques, né? Então, na verdade, é um processo para manter o Bolsonaro preso, fora das eleições, é o maior líder vivo desse país, né? E as pessoas que estão, por exemplo, estão na Argentina, tem muitos gaúchos, tem 400 pessoas exiladas na Argentina, passando necessidade, estão fora da dosimetria. Então, acho que a dosimetria, a pequena, minha opinião, né? Não é a opinião do PL, o PL se manifestou claramente a favor, porque achava que era a única maneira de resolver. O Bolsonaro apoiou, né, o presidente Bolsonaro, porque achava que não era um problema, que não era problema só o dele, tinha que cuidar daquelas pessoas que podiam sair com a dosimetria. Sim. Eu acho que vai sair pouca gente e o Bolsonaro vai continuar fora das eleições
se depender dessa decisão. Mas, aí. deputado, acho que a dúvida é a seguinte, claro, todo o seu grupo político era favorável a essa anistia ampla, geral e restrita, enfim. O que se chegou, né, a uma conclusão, a maioria do seu grupo, inclusive, é que ela era inviável, né? Ela não seria pautada, não haveria maioria para aprová-la, enfim, e por isso grande parte do seu grupo político optou por... Não estava pautando. A maioria para aprovar tinha. O que não estava, o que foi a imposição do presidente da Câmara, que ele não pautaria se tivesse... Não iam conseguir levar a votação. Isso, foi isso que eu quis dizer, correto. E aí, justamente por isso, por não conseguir levá-la à votação, se chegou a essa possibilidade aí de uma dosimetria, ou seja, baixar a pena, o que, né, beneficiaria essas pessoas que foram condenadas pelo Supremo. A minha dúvida é por que o senhor não topou esse meio termo, essa possibilidade que se apresentou, já que a que o senhor queria, ela se tornou impossível, né? Eu acho que a vontade do Congresso é que tem que ser respeitada, e não foi respeitada. Não se permitiu debate, não se permitiu a votação, né, de outra possibilidade. Então eu votei contra, porque eu sou a favor da anistia ampla, geral e restrita. Eu quero o Bolsonaro solto, caminhando na rua, porque não teve golpe, na minha opinião, né? Foi um julgamento político. A própria voto do ministro Fux esclarece isso muito bem, né? Então, eu acho que nós temos que ter, a minha opinião. Eu já passei da idade de ter que mudar de opinião, né, em função de uma imposição de cima para baixo, de fora para dentro do Congresso. Foi o que aconteceu, né? Então, eu mantive como um voto de protesto, de indignação. Eu mantive eu sou contra a dosimetria e sou a favor do projeto do Crivella ou da anistia ampla, geral e restrita. Foi essa a minha posição. Deputado, e por que o senhor acha que o seu partido não manteve, então, o pé firme nessa posição de não vamos votar a dosimetria, queremos anistia? Porque se havia a maioria para votar a anistia ampla, não era uma questão só de organização Não. Isso é o presidente da Câmara que decide. E o presidente disse que se houvesse qualquer destaque diferente da dosimetria, ele não votaria. Né? Ele retiraria de pauta, né? Então foi isso. O que o próprio presidente, imagino que Bolsonaro participou dessa decisão, ou pelo menos deu a opinião dele, o Flávio, né? É que para proteger as pessoas que estavam lá, foram lá se manifestar e tal, foram presos, estão condenados a 20 e tantos anos de prisão, 30 milhões de multa, que estão presos. Eles acham que o que eu entendi da discussão dentro do PL é que isso poderia soltar algumas pessoas, né, essas pessoas. Mas não tem impacto na prisão do Bolsonaro, não libera, não é anistia isso. Isso não é uma anistia. E reconhece que é crime, que é pior ainda, né? Mas eu acho que a intenção do PL, do próprio presidente Bolsonaro, do Flávio, foi soltar aquelas pessoas que estavam lá presas já há 2 anos, 3 anos, né? Que eu não sei se vão ser soltas também. O projeto é meio estranho, o projeto, né? Na verdade é um projeto sobre legislação penal, né? Pois é, tá estranho, tem até algumas dúvidas sobre a amplitude desse projeto. Isso, se ele engloba só realmente as pessoas envolvidas com os atos do 8 de janeiro, ou se ele pode beneficiar pessoas que cometeram outros crimes. E que cometerão. Que cometerão no futuro. Isso. É isso também. Deputado Osmar Terra, obrigada pela sua participação. Nada. A gente entendeu então que foi um voto de protesto. Obrigada, a gente vai daqui a pouco ouvir mais deputados com outras visões. Eu espero que um dia se vote anistia ampla e se resolva esse problema, porque o Congresso tem que ter autonomia para fazer isso. Ele é o maior poder da República, não é o Supremo, e ele tem que impor a vontade do povo. Muito obrigado, um grande abraço. Concorra a 2 Ford Territory no Natal do Bem Iguatemi. R$600 em compras valem um número da sorte. Na hora, ganhe um panetone biscoitê. Natal do Bem Iguatemi, onde doar é uma alegria. Novos cursos de especialização PUC. Escolha o próximo passo da sua carreira. Acesse pucrs.br e matricule-se. Uma nova identidade mais simples, sólida e única. Savar Alto agora é Savar. A mesma excelência, só mais fácil de lembrar.
seguro auto, seguro residencial, tag de passagem, cartões e muito mais. Sicredi, verão tranquilo é ter com quem contar, estilo, conveniência e praticidade a um elevador de distância. Visite o decorado na Zenha 85, Trend Downtown Home, sua vida no centro de tudo. Só para trazer um detalhamento antes da gente partir para o próximo entrevistado, o deputado Osmar Terra falou que esse projeto não beneficiaria tanto assim Bolsonaro, mas vamos deixar bem claro o que o relator, o deputado Paulinho da Força, traz, né, Gabriel? Isso, exatamente. Olha, o Bolsonaro foi condenado no Supremo Tribunal Federal a 27 anos e 3 meses de prisão. Isso. Com a aprovação desse projeto, a pena ficaria inferior a 20 anos. Ou seja, temos uma redução ali de 7 anos e pouco de pena. Além disso, atualmente, o Bolsonaro tem uma previsão de cumprimento de 7 anos aproximadamente de regime fechado. Esse é o ponto principal. Que quer dizer o quê? Que está dentro da cadeia. Com esse projeto aprovado ontem, Gabriel, muda a questão da progressão de regime. Antes ele precisaria cumprir 1/4 da pena para ir para casa, para cumprir outros tipos de pena, semiaberto, domiciliar, etc. Ou seja, 7 anos, né? E agora reduz para 1/6, que é 2 anos e 4 meses. Em 2 anos e 4 meses, Bolsonaro poderia ir para casa cumprir o regime. Isso não quer dizer, né, Mari, que ele não vai cumprir agora o regime fechado em casa. Pode ser que ele... né, pela sua questão de saúde. Por uma questão de saúde, por ter mais de 70 anos, enfim, que ocorra, né, a prisão em regime domiciliar, como se chama. Mas, de qualquer forma, né, Gabriel, preso em casa não pode sair de casa, não pode usar rede social, não pode se comunicar com todo mundo, não pode estar preso, né? Tem mas medidas dentro de cautelares. casa. Agora, a partir de 2 anos e 4 meses, poderia, então, progredir de regime e aí sim passar para o semiaberto, que é dormir, né, à noite na cadeia, mas o restante do dia está livre. O Brasil não cansa de surpreender, né, gente? Basicamente, o que o deputado Osmar Terra falou foi que ele votou contra porque achou o projeto pouco leniente com os objetos, né, desse projeto. Então, realmente é um país muito, muito complexo. Gabriel, temos mais um entrevistado na linha. Temos o deputado Bom Gás, do PT, que evidentemente votou contra o PL da dosimetria. Deputado, bom dia. Eu queria começar lhe perguntando por que o senhor votou contra. Bom dia, saudando vocês. Primeiro, a gente costuma não chamar esse projeto da dosimetria. Esse é mais uma blindagem, porque nós temos a PEC da bandidagem, que era para que criminosos políticos se blindassem, né? E o povo ficou conhecido como o povo conheceu. É a PEC da bandidagem. Bandidos, criminosos se blindando. Foi o que votaram para os deputados, eu também votei contra. Agora é a blindagem para bandido, criminoso, que é a blindagem 2. Então, é dosimetria do ponto de vista formal, obviamente, né? Mas a gente vai marcar isso. É PEC da bandidagem 2. Nós votamos contra porque nem está todo o processo concluído no Supremo Tribunal Federal. Então, nós não poderíamos fazer essa votação enquanto estamos ainda em processo lá. Segundo, esse tal de acerto de contas, de virar página, e a comparação que você faz, a esquerda também teve anistias. Gente, tinha anistias em outras épocas, muito depois dos episódios acontecidos. Neste caso, em relação à esquerda, sobre de quem lutou pela democracia e foi torturado ou violentado pela ditadura. Agora, no curso do processo, estão ao contrário. Quem quer anistia é quem era contra a democracia e a favor da tortura, da ditadura. Então, não dá para querer comparar, mas foi muito usado esse argumento ontem, a esquerda também teve anistia, Então, assim, é falso esse argumento, não dá para aceitar. Terceiro lugar, o Brasil, felizmente, nesse período político, está começando a fazer justiça. Não é vingança, é justiça. Todos os militares, quando é que a gente via no Brasil militares do mais alto escalão que foram ou torturadores ou que foram atentaram contra a democracia, enfim, cometeram vários crimes contra o Estado Democrático de Direito, né, ou armaram inclusive para assassinar
assassinar presidente, assassinar ministro do Supremo Tribunal Federal, quando é que eles pararam no banco dos réus? Quando eles foram condenados? Quando no Brasil, quem cometia esses crimes ia pagar pena, ir para cadeia. Isso não aconteceu. Então nós estamos num momento rico da história brasileira em que começa a se fazer justiça. O que os que apresentaram anistia da extrema-direita e corroborados com o Centrão, que foi assim fundamental no acordo político, onde entrou negociatas no meio, e o próprio Flávio Bolsonaro disse isso: eu topo retirar minha candidatura, mas isso tem um preço. E o preço agora era concordarem com a votação da anistia. Isso também nós não podemos concordar. Então esse é um terceiro aspecto fundamental que a gente não pode concordar. Para além dessa questão da redução da pena, está nos chamando a atenção de que há uma divergência sobre o que foi aprovado ontem na Câmara. Aliás, ontem não, nessa madrugada. Foi aprovado nessa madrugada. Sim. Porque Sim. tem deputados da esquerda falando que esse projeto da dosimetria beneficia não só as pessoas envolvidas com o 8 de janeiro, os atos golpistas, mas também pessoas que cometeram ou que cometerão crimes de corrupção, crimes ambientais. Sim, sim. Eu queria entender isso, deputado. Onde é que está dito isso no projeto? Porque a gente também não conseguiu entender. Isso, eu falei isso longamente ontem à noite com o nosso assessor jurídico, porque falei com o Paulinho da Força também, que foi o relator, porque o que ele coloca no projeto? Que são as pessoas do atentado à democracia, isso ele fala no discurso dele. Então seriam, digamos, tudo que aconteceu em torno do 8 de março, desde as eleições, de todas as tentativas de golpe, aqueles que colocaram a bomba, aqueles que tentaram fazer o punhal verde amarelo, aqueles que fizeram o terrorismo dia 8 de janeiro, aqueles que foram lá na Polícia Federal, quando o Lula foi... recebeu a diplomação, enfim, todo esse processo, né? Então isso seria assim, o atentado em torno do 8 de janeiro da democracia. E no artigo ele escreve, lá está escrito, a parte 1 e a parte 2, né, das alterações da execução das penas, da execução penal. A parte 1 é a parte que fala de atentado à vida. E a parte 2 é atentado à propriedade, a bens. Então, assim, quem mata ou quem rouba, digamos assim, né? Esses não seriam atingidos. Então, ao ele escrever que estes não serão atingidos, quem mata e quem rouba... todo o resto estaria contemplado. Claro, então. Mas é óbvio. E tem um momento onde ele escreve também assim, que quem não vai ser atingido é quem é chefe, digamos assim, de uma organização criminosa, tá? Então, esse não seria atingido, significa que os demais serão atingidos. Então, eu fiz isso várias vezes, eu subi na tribuna de noite várias vezes, quer dizer, hoje de madrugada, porque eu saí da Câmara às 4h30 da manhã. Tá confuso. O que aconteceu? Isso, eu falei várias vezes isso, mas queridos, isso eu quero colocar a todos os ouvintes que estão na timeline agora. Isso foi a minha maior revolta ontem à noite. A hipocrisia da extrema-direita. Primeiro eles dizem, ai, coitadinha da Bárbara do Batom. Nossa, não tinha nada de Bárbara do Batom. Era Bolsonaro, era militares, generais, são esses bandidos que querem livrar a cara e faziam um discurso hipócrita. Ai, a coitadinha do Batão e papapá. Então, assim, a extrema-direita ela é hipócrita, tá? Isso tem que deixar bem claro. E eles também esconderam atrás disso tudo a grande contradição deles, porque tudo que eles falam quando tem alguma coisa, tem que aumentar a pena, tem que aumentar a pena, tem que colocar mais na cadeia, tem que apodrecer na cadeia, esse era o discurso, inclusive, do Bolsonaro, tem que apodrecer na papuda. Esse é o discurso do Bolsonaro. Agora, quando é para os seus bandidinhos de estimação, eu repito, bandido de estimação, assim é a redução da pena. Então, assim, estuprador, atenção, gente, estupradores, quem violenta criança, sonegador fiscal, quem sonega imposto do povo, quem rouba dinheiro do povo, agressor ambiental, facção criminosa, todos eles estão passíveis de diminuição de pena. Olha a barbaridade que esse Congresso fez. Deputado... Então eu quero sublinhar isso como a nossa interpretação é exatamente essa. Eles fizeram uma hipocrisia, uma demagogia. Em nome de defender a Bárbara do Batom, eles defenderam o Bolsonaro, os demais bandidos e todos os demais que estão envolvidos, exceto no aspecto da vida e de propriedade. Obrigada, deputado Bom Gás do PT, falando, obrigada pela participação. E eu já vou emendar, então, essa pergunta para
outro deputado que está na linha conosco, né, Gabriel Weiner? É isso, agora estamos com o deputado Maurício Marcon, do PL, e eu vou começar fazendo a mesma pergunta. Deputado, por que o senhor votou a favor do projeto? Bom, em primeiro lugar, bom dia, agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Estava ouvindo o Bom Gás aí, fico feliz que agora ele se preocupe com pedófilos, né? Até pouco tempo atrás o projeto 1112/2023, que aumentava o tempo de pessoas que tinham cometido esse crime gravíssimo no Brasil, como estupro de bebês, o deputado votou contra, né? Que aumentasse o tempo de cadeia. Então, vejo que agora ele está preocupado com os pedófilos. Que bom que tem evoluído, né? Também eu vi ele falando sobre corruptos, espero que ele também esteja feliz, né? Porque foi aprovado, então, logo o Lulinha, que recebeu 300 mil reais por mês aí de dinheiro desviado de aposentados, certamente poderá ser beneficiado, segundo o deputado. Mas não faz nem sentido, eu estava ouvindo ele aqui e o Paulinho, que foi o relator, já deixou muito claro que o que ele falou aqui, eu nem vou repetir tudo, não vai ser contemplado, porque obviamente são para os presos, os reféns do STF, que foram julgados aqui. Aqui eu vi ele falando da Débora do Batom, até para lembrar as pessoas os crimes que ela foi condenada. Ela foi condenada a 14 anos de cadeia em regime fechado por ter pego um batom e ter escrito "Perdeu Mané" em uma estátua de concreto aqui na Praça dos Três Poderes. Ela foi condenada pela abolição de Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, associação criminosa armada. Vejam vocês, ela tinha um batom na mão. E ela hoje está em prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ela já ficou presa 2 anos e 9 meses. Com este projeto aprovado ontem, pessoas como a Débora, sem nenhum antecedente criminal, sem nenhum tipo de histórico de violência, histórico de estupro, histórico de assassinato, histórico de roubo, vão poder, enfim, voltar para casa, já que o projeto diz que a gente vai ser proibido, então, a soma de penas do tipo dano ao patrimônio mais associação criminosa, tu só pega um tipo de pena, né? A gente tem atenuantes também como bom comportamento, e a gente tem também a aplicação da retroatividade. Deputado, como ela já cumpriu os 2 anos e 9 meses, pelo novo cálculo, ela então já ficaria livre de tornozeleira e de prisão domiciliar. Perdão. Deputado, então o senhor garante que esse projeto, o PL da dosimetria, não vai beneficiar nenhum criminoso, como os casos citados pelo deputado Bom Gás, como estuprador, crime ambiental, corrupto, etc. Eu vou te dizer que essa narrativa do Bom Gás ontem virou até piada no plenário, né? Porque bastava ler e interpretar o texto. Então, é óbvio que eles fazem a defesa a respeito. O deputado Bom Gás é uma pessoa que quero muito bem. Mas, assim, a gente tem que ter um mínimo de seriedade quando a gente discute um tema, né? Como eu falei anteriormente, trouxe um caso, posso trazer diversos outros, né? Se vocês quiserem, a gente pode aprofundar o projeto 1112/2023, que aumentava o tempo de pena para crimes hediondos, aumentava o tempo de permanência na cadeia para crimes hediondos. O PT votou contra, né? Então, agora ele vem me dizer que nós estamos querendo beneficiar bandidos como estupradores, coisas do gênero. Isso é uma narrativa que, infelizmente, a boca fala do o que a gente tem na cabeça, né? Mas assim, basta pegar o texto e interpretar. O Paulinho, só para complementar, que é bem importante, o Paulinho esteve com nós ontem, no fim da tarde, a gente fez alguns questionamentos sobre o texto, e está muito específico lá no texto que isso questão ali da abolição do Estado Democrático de Direito, essas coisas, não tem nada a ver com estuprador, traficante ou propriamente ladrão. Deputado, então a minha dúvida central acho que é a seguinte: o que o senhor está dizendo é que só vale para esses, né? E que é o que o Paulinho disse, só vale para essa turma aí do 8 de janeiro e para a chamada cúpula da trama golpista, que foi condenada pelo Supremo, enfim, e que vocês entendem que foi injusto. Mas o meu ponto se só vale para eles, então de fato o Congresso está mudando uma lei para beneficiar alguns poucos, né? É isso que eu queria entender. Não é uma lei que está mudando para todo mundo, né? Então eu quero dizer o seguinte: se daqui a 2 meses alguém for lá no Congresso, por exemplo, e encher de pedrada aquilo lá, ele não vai responder pelo que a lei diz que é correto ele responder hoje, mas sim por essa nova lei. O senhor entende a minha pergunta? O senhor só está... Vocês estão protegendo um grupo específico, não é uma lei que vai valer para todo cidadão brasileiro, né? Não, a gente está fazendo justiça. Com todo o respeito, condenar uma mãe sem antecedente criminal nenhum a 14 anos de cadeia em regime fechado, por ter pego um batom e feito 2 frases em uma estátua, eu entendi o seu ponto. A gente não pode dizer que isso é uma coisa normal. Não, eu não estou discutindo isso. Não é normal que quase 300 parlamentares, num quórum de 450, entenderam que
que isso não é normal e que o próprio Supremo já deu mostras, inclusive, que eles concordaram que as penas imputadas a essas pessoas foram completamente fora da realidade. Então, o que a gente está fazendo... Mas e por que entrou junto a questão do crime de abolição? Pelas pessoas, talvez eu não tenha sido claro, deputado. Desculpa, é que o senhor está num outro raciocínio. A minha pergunta essa mudança, ela é para esses condenados especificamente. E não é uma mudança para todo cidadão brasileiro, né? Isso não é uma maneira de beneficiar um grupo pequeno, quer dizer, um grupo político que é próximo de vocês, claro, e assim beneficia uma galerinha aqui, mas o todo mesmo continua cumprindo a lei como sempre foi, né? Vamos separar o joio do trigo, então. Vamos de novo. O todo, se estuprar, se matar, se fizer qualquer tipo de crime terrível, obviamente vai cumprir a pena. Eu trouxe um exemplo para especificar para vocês que não é o meu grupo. Qualquer pessoa de bem que veja uma injustiça e não se revolte com tal injustiça, ela está sendo errada. Então, quando eu sei de casos, e vou citar de novo, a Débora do Batom, mãe de 2 crianças menores de 10 anos, sem antecedentes, nunca fez nada a ninguém, pegou um batom, infelizmente, escreveu 2 palavras numa estátua, 14 anos de regime fechado. Mas nesse balaio também tem general o meu grupo, que tramou, né? Aí tudo bem. Como? Desculpa. Nesse mesmo balaio da Débora, que eu concordo com o senhor, já falei várias vezes, inclusive aqui no timeline, que a pena é dura demais. Tem também uma cúpula militar que comprovadamente atuou dentro dessa trama golpista. Comprovadamente pela tua leitura, né? Eu não do Supremo Tribunal Federal. Golpista. Isso, mas assim, eu não posso concordar, eu não concordo, porque eu não tenho como entender que um presidente da República passe o comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica para o novo presidente que indicou seus indicados, ele sai do país, né? Não há nenhuma arma e aí as pessoas são condenadas por associação criminosa armada. Vocês concordam comigo que condenar uma pessoa por associação criminosa armada, sendo que nenhuma arma foi apreendida, a gente não pode dizer que isso é algo normal, né? E tanto é que a maioria dos representantes do povo eleitos entenderam que não é algo normal, por isso que nós aprovamos essa redução de penas que, no meu ponto de vista, deveria ser uma anistia, porque eles deveriam ter sido julgados aí por dano ao patrimônio, aí tudo certo. Agora, associação criminosa, derrubada do Estado Democrático de Direito, isso aí, assim, eu acho que já é até uma discussão vencida e a gente não vai convencer quem não se convenceu e não vão convencer nós de algo contrário. O que a gente está lidando aqui é com um texto que foi aprovado ontem, que é ao contrário do que disse o deputado Bongás, que volta a repetir, super respeito, mas que basta a lei interpretar e ele sabe que o que ele está falando não faz nenhum sentido. Deputado Marcon, obrigada, viu?